Evangelho de João, capítulo 3. E aqui nós temos uma das conversas mais fantásticas que a Bíblia nos relata. Conversa de Jesus com Nicodemos. E eu quero traçar algo com você nesta manhã, de uma forma especial. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós lhe agradecemos por estarmos mais uma vez aqui, podendo ter a oportunidade de te adorar e dizer e falar, cantar. Pedimos que o Senhor ache graça de nós para que possamos entender mais um pouco daquilo que a Tua Palavra nos ensina, nos diz, e manifesta em nós situações novas. Que o Teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas agora, implantando o Teu reino. Assim te peço e assim te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, podemos assentar. Imagine que senão não consigo ler. O que nos faz ser um cristão? Eu parei para imaginar isso ouvindo uma palavra e algumas coisas que eu poderia até fazer uma pergunta ou algumas perguntas a você e você me responder e você provavelmente dizer: isso lhe faz ser cristão. Como, por exemplo, você acredita em ressurreição ou em reencarnação? E aí você me diz: ressurreição. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? E aí você fala: sim, acredito que Jesus é o Filho de Deus. Aí você fala assim, eu pergunto para você: você acredita que Deus é um Deus triuno? Que Ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo? Acredito. E isso faz você ser um cristão? Não necessariamente. Se a gente pensar pelo lado moral, que às vezes nós prezamos isso para dizermos que somos cristãos, a gente pode dizer que a moralidade do cristão hoje seria não beber, não fumar, não fazer sexo fora do casamento. Mas hoje nós estamos vendo que tem alguns cristãos que bebem, que fumam, e que fazem mais sexo fora do casamento do que até às vezes dentro do casamento. Isso não necessariamente pode mostrar que você é um cristão. Você pode ter uma capa e simplesmente usar essa capa. A gente pode pensar que ser cristão é aquele que vem todo domingo à igreja e canta, e ouve a palavra, e está aqui junto com os irmãos, e gosta de estar aqui, porque tem esse tipo de pessoa, né, que vem à igreja no domingo porque gosta de vir à igreja no domingo, porque é gostoso, criou uma rotina. Isso faz ser cristão? Não necessariamente. Se nós pararmos para pensar o que realmente faz ser cristão, nós precisamos entender como começa essa conversa de Nicodemos com Jesus. Essa fala, ela define para nós algumas situações que eu quero te mostrar, que eu quero que você participe fielmente disso. Ser cristão, para mim, na minha humilde opinião, é aquilo que define você com o contato com o Espírito Santo que você tem. Você já teve contato com alguém? Hoje pela manhã?
Tivemos. Chegamos aqui, paz, bom dia, um abraço, um beijinho. Mas esse contato faz você ter intimidade com a pessoa? Não necessariamente. O contato com o Espírito Santo, ele vai além. Ele demonstra algumas coisas para nós que nos faz sim sermos cristãos. E eu quero mostrar para você nessa manhã 6 experiências com o Espírito Santo de Deus que te faz ser cristão. Que faz com que você demonstre não somente naquilo que você, quando é perguntado numa pesquisa, você de qual religião é? Eu sou evangélico. Ser evangélico não necessariamente é ser cristão. Ser católico não necessariamente é ser cristão. Não é assim que a gente pensa? Como é que nós somos definidos verdadeiramente como cristãos? E aí eu quero começar com você trilhando algo que eu preciso mostrar a esta igreja, o que é ser cristão. Primeiro detalhe que nós precisamos entender nesta conversa, em que ele diz que a primeira experiência com o Espírito Santo é o novo nascimento. Diga comigo, novo nascimento. Diga bem forte, novo nascimento. Quando nós olhamos isso sobre Jesus falando com Nicodemos sobre o novo nascimento, e Nicodemos, ele de forma inteligente pergunta, mas como pode um homem voltar ao ventre? Como pode o homem nascer de novo? Como isso pode acontecer? Como isso, ele relata, existe um teólogo que ele demonstra algo que eu acho fantástico, eu esqueci o nome dele agora, que o Espírito Santo de Deus, ele é um holofote, que ele fica atrás de nós. E ele é ligado a partir do momento em que nós olhamos para a cruz e acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele ilumina o caminho que nós devemos confiar, andar e viver. Esse holofote, quando ele é ligado, e ele é bem ligado atrás de você, ele fica nesta posição, ele demonstra aquilo que você deve ser durante a sua vida. O novo nascimento é isso, é você olhar para a cruz, e você acreditar que ela teve sim um plano para a sua vida, na qual Jesus tirou de você todo o seu erro, todo o seu pecado, toda a sua falha, e pelo sangue dele você foi lavado. E você o declara sobre a sua vida como Senhor e Salvador, e há uma aceitação dele sobre você. O novo nascimento é uma mudança de rumo. O novo nascimento, ele é uma transformação, é a conversão da luz, das trevas para a luz. É a conversão do mau caminho para o bom caminho. A primeira experiência, o primeiro contato que a gente tem com o Espírito Santo de Deus é o novo nascimento. E quando nós temos esse contato com o Espírito Santo, ele transforma e ele começa a mudar tudo aquilo que está na sua mente, aquilo que transforma o seu ser. E é interessante que muitos de nós ficamos sem prestar atenção o que é realmente este momento. Porque eu conversava com o Davi e com a Vilma na sexta, e eu falava para eles, olha, todos os cultos, na minha opinião, que tiver alguém que a gente não conheça, deve ter um apelo. E esse apelo qual é? É aquele em que você lança para a pessoa a chamada a ela viver a transformação pela luz do Espírito Santo, a um contato com o Espírito Santo de Deus. Porque quem nos convence do pecado, quem é? O Espírito Santo. Quem nos convence de ter Cristo como Senhor e Salvador é o Espírito Santo. E que nós deveríamos ter isso, mas tão importante é esse momento, que às vezes passa desapercebido por nós todos, a conversão. Passa desapercebido por nós, que nós já passamos pelo novo nascimento. Que essa experiência que nós tivemos, ela tem que ser valiosa.
Existe até aquele cântico que diz assim, que nós devemos voltar ao quê? Ao primeiro amor. Qual que é o primeiro amor? O novo nascimento. O novo nascimento. E aí, quando nós entendemos o novo nascimento, nós vamos para a segunda experiência com o Espírito Santo. Qual é a segunda experiência que nós temos com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo. Você que é cristão precisa acreditar que você é batizado com o Espírito Santo. No Espírito Santo. Não do Espírito. Você não é batizado do Espírito Santo, porque o batismo não é do Espírito Santo. O batismo é de Jesus. Tanto é que nessa mesma conversa que nós vemos de Jesus com Nicodemos, nós vemos, olha, existe o batismo nas águas. Mas o batismo do Espírito vem com quem? Com Jesus. Estava lá Jesus sendo batizado por João e ele diz, olha, mas não sou eu quem tenho que te batizar, é você que... Não, olha, o batismo nas águas é para arrependimento, mas o batismo de vida e de Espírito é de Jesus. É de Jesus. E é no Espírito que nós somos batizados. Quando nós somos batizados no Espírito? Quando nós somos nascidos de novo. Você já é batizado no Espírito. Com o Espírito. Ah, pastor, mas eu não falo em línguas, eu já ouvi alguma coisa. Deixa eu explicar uma coisa para você. O que é batismo? A palavra batismo, lá no seu radical grego, quer dizer emergir. Quer dizer que você tem que mergulhar. E aí quando nós entendemos isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele diz o seguinte, que nós somos o quê? O templo O Espírito Santo de Deus emerge dentro de nós. Ele está dentro de você. Nesta manhã você precisa entender que o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta através de você, não através deste prédio, não através às vezes daquilo que você imagina como ser cristão. Não, o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você, para que você seja manifestado nele, para ele e por ele, para que a igreja do Senhor manifeste o reino de Deus nesta terra. Ser cristão é isso. Ser cristão é nós entendermos que quando nós nascemos de novo, somos batizados no Espírito e com o Espírito. Eu não vou entrar no mérito do que é isso agora, mas eu quero dizer para você que você, quando tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você passou pelo novo nascimento na sua vida, você já é batizado no Espírito e com o Espírito. Amém? Terceira experiência que eu vejo, e que está em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas seja o quê? Cheio do Espírito Santo. Terceira manifestação do Espírito na nossa vida é sermos cheios dele. Interessante que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de não ser embriagado com vinho. Naquela época eles enchiam a lata, irmãos. Você pensa que não. Aquela festa que nós vemos lá em que Jesus transforma a água em vinho, seu primeiro milagre, não era uma festa qualquer de casamento. Era uma festa de tempo prolongado. E eles, você já percebeu que bêbado não tem dono? Sim ou não? Quem já viu um bêbado que faz coisas e no dia seguinte esquece? Não é assim? E uma pessoa drogada? A Vilma me contava um testemunho de uma pessoa conhecida dela, que tomou-se para si de um espírito de ira, que não sabe nem o que aconteceu naquele exato momento. Às vezes acontece conosco certas situações que a gente faz quando nós estamos assim, e que nós até nem lembramos no momento seguinte.
quando nós somos cheios do Espírito Santo, o que eu quero mostrar para você é o seguinte: aquele que é embriagado pelo vinho, ele toma para si pensamentos que ele nunca pensou, ele toma para si situações que ele nunca tomou, ele tem certas atitudes que ele nunca fez na vida. Quando você é cheio do Espírito Santo, você passa a ter novos pensamentos, novas situações na sua vida, novas atitudes, porque o próprio Deus se manifesta através de você. Você passa a ser cheio da presença do próprio Deus nesta terra. Você é cheio do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo quer mostrar para mim e para você nesse texto. Olha, não vos embriagueis com pensamentos que você não vai conseguir entender naquele momento, porque o vinho possa te fazer isso, porque a droga pode te fazer isso, mas seja cheio do quê? Do Espírito Santo, com os pensamentos de Deus, novos pensamentos, pensamentos da palavra, experiência única com o Espírito Santo. Então vamos lá, até aqui nós falamos 3 experiências. Qual é a primeira experiência? Qual é a primeira experiência? Qual é a primeira experiência? Só o Luizinho sabe o que é o... Não é possível. Qual é a primeira experiência? Qual é a segunda experiência? Vou voltar. Qual é a primeira experiência? Qual é a segunda experiência? Batismo no e batismo com o Espírito Santo. Qual é a terceira experiência? Hoje vai ser uma aula, então. Qual é a primeira experiência? Segunda experiência? Vamos fazer assim: batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Terceira experiência? Ser cheio do Espírito Santo. Vai guardando, porque hoje você vai passar por esse processo de novo, em nome de Jesus Cristo. Não ser novo, pelo amor de Deus. Eu não estou te propondo você aceitar Jesus de novo, ter Jesus de novo, porque eu acredito que você já tem. Mas eu quero que você tenha experiências com o Espírito Santo nesta manhã. Eu quero que você viva com o Espírito Santo coisas que você precisa viver. Porque para ser cristão precisa ter essas experiências. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você está ali na presença do Espírito Santo, ele produz em você virtudes. Ele produz você coisas novas. E aí o que acaba acontecendo com você? A quarta experiência que Deus vai dar a você é a manifestação do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo cita 9, mas são várias: amor, longanimidade, benignidade, misericórdia, paz. Não é assim? Nós temos a manifestação do fruto do Espírito. Ele nos alimenta com coisas que faz com que você se torne uma pessoa virtuosa, boa para si. O fruto do Espírito é para que você se torne uma pessoa melhor, é para que você se torne uma pessoa boa, é para que você possa realmente estar numa posição na qual tudo aquilo que você está praticando para adoração a Deus se manifeste como implantação do reino sobre a sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus te alimenta com isso. Com o quê? Com o fruto do Espírito. Ele faz com que você entenda isso, que você desperte da posição em que você estava. Que você estava numa posição ruim, nasceu de novo, foi batizado no Espírito, se encheu do Espírito e está sendo alimentado pelo fruto do Espírito. Olha que interessante, né? Eu dou glória a Deus, porque Deus, Ele vai fechando o ciclo da nossa vida. Ele vai dando a nós todas as condições de nós vivenciarmos a presença de Deus, de nós vivenciarmos como nós devemos ser cristãos. E quando nós entendemos isso, quando nós passamos a ter a manifestação do fruto do Espírito, quando nós somos alimentados, vem a quinta experiência com o Espírito Santo. A quinta experiência com o Espírito Santo são os
dons espirituais. Deus dá a nós a condição de nós recebermos dons espirituais. Algo dado por Ele para que nós possamos sim alcançar pessoas que precisam de Deus, que precisam daquilo que está em nós. O dom, amado, não é para você se gloriar. A palavra de Deus diz que quando você se gloria naquilo que Deus faz através de você, maldita é essa sua posição. Então, para que servem os dons espirituais? Para você alcançar pessoas. O fruto é para você se alimentar, para você ser capacitado. O dom espiritual vem sobre a sua vida para quê? Para você alcançar vidas, para você demonstrar que você é um cristão. E quando você é cristão, você é usado pelo Espírito Santo de Deus para abençoar pessoas. Então Deus coloca sobre você dons, algo dado por Ele. Nesta manhã eu quero que Deus derrame sobre a sua vida dons. Sejam eles quais forem, mas que Deus derrame sobre você dons. Quais são as manifestações do fruto do Espírito Santo? Quais são as experiências que nós temos com o Espírito Santo para sermos cristãos? Eu vou falar uma vez. Primeira experiência que nós temos, novo nascimento. Segunda experiência que nós temos, somos batizados no Espírito e com o Espírito Santo. Terceira experiência, nós somos cheios do Espírito Santo. Quarta experiência, nós somos alimentados pelo quê? Pelo fruto do Espírito. Quinta experiência que nós temos é o quê? Os dons espirituais. Vamos lá, vamos ver se vocês estão caminhando comigo na palavra hoje. Primeira. E nós estamos aqui nos dons espirituais. Os dons espirituais é para que você seja usado tremendamente por Deus, para que pessoas possam ser salvas, lavadas, remidas pelo sangue de Cristo, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas recebam o dom da fé, porque hoje Deus quer derramar o dom da fé sobre a sua vida, Patrícia. Hoje Deus quer derramar o dom da cura sobre a tua vida, Vitória. Mas você crê? Mas como que eu creio nisso, pastor? Lembre-se, você veio do novo nascimento, você já foi batizado no Espírito com o Espírito, você pode ser cheio do Espírito, você é alimentado pelo fruto do Espírito, e você recebe dons espirituais. Não importa o que você vai fazer, quando você entende essa sequência, Deus usa você, e Deus quer te usar esta manhã. Deus quer se manifestar através de você, através do Espírito Santo de Deus. Mas preste atenção, tem pessoas que usam isto como algo falso, ruim, algo que se glorie. Eu não quero que você se glorie com nada. Eu quero que você glorifique a Deus, porque Deus vai estar usando você para que o reino dele seja expandido e estabelecido a partir de mim, a partir de você, para que outras pessoas sejam alcançadas. Cada um aqui tem um dom. Pastor, qual dom é o meu? Vou saber? Sei não, Deus sabe. Pastor, mas eu não sei o que eu faço. Eu venho todo domingo, eu fico sentado na mesma cadeira. Amado, Deus está te dando a oportunidade nessa manhã com experiências com o Espírito Santo, para que você aprenda, para que você ponha em prática, para que você seja usado. Abra sua boca, peça a Deus. Agora eu lhe pergunto,
Vamos ser sinceros. Como é que estão essas experiências com Deus? Está fria? Está morna? Ou está quente? Como é que você tem se relacionado? Ah, pastor, eu nunca senti arrepios. Ah, pastor, eu nunca entrei no mistério. Ah, pastor, eu nunca participei de coisas que eu nunca tinha visto. Eu já vi em alguns lugares. Ah, pastor, eu tenho medo do demônio. Tem gente que tem medo do demônio, não tem não? Para com isso. Tem um pregador que o Luizinho gosta muito, Augusto Nicodemos. Eu também gosto, viu, Lu? Ele é meio loucão às vezes. Mas ele fala, você acha que o diabo em pessoa vai vir falar com você? Você acha que o próprio, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente? Ele vai mandar um ralé. E mesmo se viesse ele, se você tivesse um grãozinho de mostarda de fé, só de você falar em nome de Jesus, sai, ele sai, porque o futuro dele já está definido, e o seu também, que é a vida eterna. Oh. Quando nós passamos para pensar um pouquinho sobre como nós estamos, como cristãos amados, eu não estou falando nada demais, eu não estou falando nada de coisa absurda. Como é que você está como cristão? Não sei você, mas essa manhã, os louvores escolhidos por Marcelo foi algo assim impactante na minha vida, Deus tratando na minha alma. Eu vi a manifestação do Espírito Santo de Deus na minha alma, tocando. Aí na hora que ele começou a cantar, o único que é digno, eu já comecei e falei, puxa, Deus é Deus. Ele é o único que é digno de ser louvado e exaltado. Mas eu lhe pergunto, como é que você está? Frio, morno ou quente? A Bíblia fala que é preferível você ser frio do que ser morno. Porque morno, o Senhor vai vomitar você. Você já viu como é que é um vômito? Quem já vomitou aqui? Esse indivíduo aqui, essa semana, vomitou não sei quantas milhões de vezes. Tadinho, é horrível. E o cheiro é bom? Dependendo da cor, então. Se for verde, pior. Não preciso nem dizer, né? Porque... agora a gente tem que respeitar o verde por causa da chapé, né? Mas tudo bem. Mas, amados, eu não quero ser vomitado. E aí eu pergunto, você como cristão, você quer ser vomitado? Porque o que eu vejo às vezes, que dentro das nossas funções, que Deus nos escolheu para que a gente se estabeleça, nós estamos mornos. Fazemos às vezes por obrigação. Eu venho para a igreja, eu canto por obrigação, eu ouço a palavra do pastor por obrigação. Eu não sou aquele co-participante do reino de Deus através das experiências com o Espírito Santo. Eu não me deixo que o Espírito age em mim. Deixar-se o Espírito se manifestar em você é algo único para todos nós. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus se manifesta com suas experiências únicas todas as vezes que você abrir o seu lindo coração e dizer, eu estou aqui, me usa, e Ele vai te usar. Ah, mas que hora que eu posso fazer isso, pastor? Porque às vezes no trabalho não dá sim. Ah, às vezes não dá lá na minha casa, dá sim. Mexendo na panela, limpando uma sala. Porque eu quero que a luz seja brilhante aonde você estiver. Que as pessoas, como já chegaram para mim uma vez e falaram assim, eu vejo uma áurea diferente em você. Eu posso te dizer que essa áurea é Jesus Cristo. Eu quero que as pessoas vejam o brilho na sua vida. Ou você acha que as pessoas não conseguem ver? Ou você acha que o diabo não consegue ver o brilho na sua vida? Só que talvez esteja meio empoeirado aí a coisa. Talvez não esteja limpa a situação.
talvez esteja muito mais sujo do que a gente imagina. Por quê? Porque esquecemos desse processo lindo e maravilhoso que Deus fez através da nossa vida. De novo, vai. Mas tem a sexta experiência com o Espírito Santo, que são as visitações do Espírito sobre a nossa vida. Atos capítulo 2, o que acontece lá? Quem lembra? Tem o que? A descida do Pentecostes, correto? Mas ainda isso não era a visitação do Espírito. Nós vamos ver a visitação do Espírito em Atos capítulo 4. E essa visitação lá em Atos capítulo 4, algo novo aconteceu naquele lugar. Aqueles que estavam ali foram visitados pelo Espírito e coisas novas aconteceram, coisas fantásticas aconteceram. Há a possibilidade de nós sermos visitados pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã, e você levantar os braços aos céus e Deus usar você para algo tão fantástico e sobrenatural acontecer sobre a sua vida. Visitações do Espírito. Eu posso dar o exemplo de Estevão. Estevão, no dia em que estava ali, pronto a ser apedrejado, e no momento em que ele estava sendo apedrejado, ele estava tendo uma visitação do Espírito Santo, e Deus usando ele no momento da morte dele. Amado, pode até ser no dia da sua morte, Deus pode chegar com uma visitação sobrenatural sobre a sua vida. Não importa o que aconteça, você tem que estar aberto a essa visitação. Por que eu estou falando sobre isso essa manhã, amados? Porque a gente está começando a viver um novo processo dentro dessa igreja. Nós queremos viver algo que nos leve em direção a Deus e próximo a Ele, para que nós estejamos próximos a algo que Deus está preparado e preparando para nós. Porque já está preparado, é só a gente querer viver. E aí, quando eu entendo isso, eu começo a ter visitações do Espírito. O que são essas visitações do Espírito, amado? Tantas coisas podem acontecer. Tantas coisas. Tantas. São tantas as realizações que o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós. Mas eu sinto que às vezes a gente não consegue nem dar um glória a Deus na igreja. Para que esse glória a Deus seja realmente usado pelo Espírito. Você já imaginou que o seu glória a Deus pode tocar e fazer com que a pessoa que está ao seu lado tenha um contato com o Espírito Santo? Sabia disso? Sabia que o simples fato de você chegar e cumprimentar a pessoa e dar a paz a ela, a paz do Espírito Santo sobre a tua vida, vai entrar na vida dela através da sua vida, e esta paz vai manifestar aonde ela andar, porque você foi usado para que aquilo acontecesse. O problema é que você precisa sair da posição onde você está, porque você já passou pelo Toda vez que nós não entendermos qual é o processo do Espírito Santo e suas experiências conosco, nós precisamos voltar e ir adiante. Volte aonde cai, diz a palavra, não é assim? Ah, mas pastor, eu caí. Você que tem que me responder. Você caiu? Você está caído? Ah, pastor, eu estou caído, eu estou doente, eu estou numa situação difícil. Ah, sabe aquele dia que tudo acontece? Ah, eu estou mal, eu estou isso. Lembre-se. Quando você estiver na situação ruim, você vai ter uma visitação do Espírito Santo que vai te levantar em nome de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz isso. Quando você cai, quem te levanta? Deus.
Não é assim? Quem vai fazer com que você seja capacitado? O Espírito dele. Se você lembrar desse processo, como cristão, meu amado, eu aceitei, eu sou de Cristo, Ele é meu Senhor e meu Salvador, eu já nasci de novo, eu já não sou mais o mesmo, aí eu fui batizado no Espírito e com o Espírito Santo, eu estou sendo capacitado e sou cheio dele, e aí eu me alimento do fruto do Espírito, eu sendo alimentado do fruto do Espírito, Ele me capacita a abençoar pessoas através de dons, e depois dos dons, eu começo a receber visitações do Espírito Santo. Entendeu qual é o processo das suas experiências com Deus? É isso. Não é nada além disso. E não pode ser nada além disso, porque a Bíblia não fala outras coisas. A Bíblia fala a respeito disso. Ela fala em Coríntios, ela fala em Efésios, ela fala em Romanos, ela fala através da boca de Nicodemos, quando ela fala do novo nascimento. E aí eu falo, você é cristão de verdade? Só porque você vem à igreja ao domingo? Você é cristão de verdade porque você gosta de sentar do lado de quem você gosta de sentar? Você acha bonito o Luizinho, ou o Jefferson, ou o Marcelo, ou o Paulo, seja quem for, louvando, ou a voz de Deus, o nosso missionário, aquele que vem dos astros, dos astronautas, das estrelas? Não é você? Não importa. Eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus se manifestar. Eu vi um pouquinho disso, talvez no face. Mas o face, ele é um princípio de algo que você viu novo. Só que o Espírito Santo de Deus, ele é um princípio de novo todos os dias. O problema é que nós não fazemos isso todos os dias. O problema é que nós estamos aqui, vamos participar do corpo e do sangue do Senhor, daqui a pouco. E amados, você não tem noção do que isso é importante na sua vida. Do que isso pode produzir na sua vida. Aqui está o fruto, os dons. Aqui está demonstrando o novo nascimento. Aqui está demonstrando que você deve ser cheio. Aqui você vai ter uma visitação do Espírito. Tudo. E aí, às vezes eu vejo você pegando pão. Posso pegar? Você pega o pão e aí espera a ordem, comam todos. Parece um bode. Crente bode. Só faz barulho com a boca para comer. Mas eu não vejo você pegar o pão e começar a glorificar por aquele que morreu por mim e por você numa cruz e nos livrou da morte, porque hoje nós temos vida eterna. Não vejo. Todos querem viver algo muito bom de Deus, não é assim? Mas o algo muito bom de Deus talvez seja aquelas coisas de troca, aquelas coisas de bênção, aquelas coisas que você fala assim, Deus me abençoou, Deus me deu graça, eu consegui fazer um monte de coisa na minha vida. Amado, todas essas coisas vos serão acrescentadas, porém o reino de Deus precisa ser buscado em primeiro lugar. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todo esse processo acontece na sua vida. Vamos ver como é que está. Seis experiências com Deus, com o próprio Espírito dele. O batismo nas águas, amados, foi para arrependimento. Mas o batismo no Espírito é Jesus se manifestando em mim e em você. É Jesus dando vida. E ele fala, lhe dou vida com o quê? Qual é a abundância de vida que Deus dá para nós? A condição de a gente viver nessa terra. Não pense que as lutas não virão, não é assim?
Sim, virão. Porém, eu já estou capacitado. Porém, o Espírito Santo de Deus está em mim. Ele emergiu em mim. Ele está fazendo morada na minha alma, na minha vida, na minha mente. Os meus pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus. Porque se eu não fizer assim, eu não sou cristão. E agora eu quero te fazer essa pergunta. Você é um cristão? Eu citei poucos exemplos aqui. Amados, se você for parar para pensar o que eu estudei sobre essas 6 manifestações do Espírito, o que tem sobre esse assunto, se eu for falar de fruto do Espírito, então, se eu for falar de dons espirituais, tem dom da profecia, dom da cura, dom da fé. Eu ficaria aqui até amanhã tentando explicar, e mesmo assim não ia conseguir. De tanta coisa boa que Deus nos dá. Mas eu fiz um breve relato de como é um processo de um cristão na sua vida. E aí eu lhe pergunto, como é que está o processo da sua vida como cristão? Você é um cristão? Você tem sido cristão na sua vida? Eu estou impelindo você, fazendo você refletir, que se eu não mudar o meu tipo de abertura de vida, porque quem me transforma é o Espírito, mas ele só tem condições de me transformar quando eu dou a abertura para que isso aconteça. Quando eu paro de ser orgulhoso e teimoso com as minhas próprias convicções. Quando eu paro e começo a me soltar na presença do Senhor. Eu quero uma igreja avivada. E quando eu falo avivada, amados, não é o simples fato de a gente bater palma cantando. Ok? Não sou pastor desse tipo. Talvez já fui um dia. Mas eu aprendi com o tempo que o verdadeiro manifestar do Espírito Santo são pessoas transformadas pelo Espírito Santo que se tornam cristãos. Que quando abrem a sua boca, realmente a coisa acontece. Quando levantam as suas mãos, realmente é o exército de Deus, firme e forte, andando nesta terra e marchando para aquilo que o Senhor tem preparado. Eu já vi muitas coisas horríveis, porém aqui eu não quero ver. Aqui eu quero ver uma igreja avivada. Uma igreja que quando começar a falar glória a Deus, é um glória a Deus de verdade. Uma igreja quando falar aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está falando de verdade, está saindo das suas entranhas, porque sente que o Espírito Santo de Deus se manifesta nela. Ah, pastor, será que eu sou um cristão? Eu estou te perguntando. É? Será que é? Ah, pastor, mas ainda acontece tanta coisa. Eu sei. Acontece comigo, bem. Você pensa que eu sou um cristão perfeito? A Bíblia não diz que eu sou perfeito nessa terra. Se eu for chegar a ser perfeito nessa terra, Deus me tira daqui. A terra não ia me aguentar. Ela é podre. A santidade ia fazer eu sumir dessa terra. Por isso quem diz que como é o nome do indivíduo argentino que está lá no Vaticano? Que eu esqueço. O Chico. Se fosse tão santo assim, não estaria lá. A Bíblia relata sobre isso. Ela fala sobre isso. Não teve homens que foram transladados? Sabe por quê? Eles chegaram a um estágio de aproximação com Deus tão grande, mas tão grande, de uma intimidade tão fantástica, de um parecer de santidade tão grande, que Deus falou, não, vem para cá, porque a coisa não vai ficar tão... Você acha que o Chico, amigo do Luiz, está nesse estágio? E nem estou dizendo, hein? Não quero nem relatar se vai ser salvo, não estou falando nada disso, amados, eu não estou questionando a salvação de ninguém. Eu estou falando sobre como nós devemos ser cristãos.
e deixar o Espírito Santo de Deus manifestar na minha vida. Eu vou perguntar pela última vez nessa noite. Você é cristão? Puxa, que só o Alex. Só o Alex teve a certeza. Glória a Deus. Eu estou incitando a você a deixar o Espírito Santo de Deus visitar você nessa manhã. Eu estou incitando você a deixar um momento especial em que você participar da ceia seja um momento único. Talvez seja a nossa última ceia, viu, amados? Nessa madrugada, não sei se foi nessa ou na outra, e eu acordei de manhã e aí eu estava vendo lá no Facebook, um pastor amigo meu, devia estar acordado também na mesma hora, ele postou, o Senhor Jesus está voltando. Eu na mesma hora parei e falei, Senhor, quero estar preparado. Já pensou se ele estava voltando mesmo naquela hora? Eu queria estar preparado. E você? Eu preciso estar. E só estaremos preparados se nós entendemos tudo isso que foi explicado nessa manhã. Será que eu vou ter que manifestar do outro jeito? Será que eu vou ter que quebrar cadeira? Hã? Será que você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus quer de você? Você ser cristão. Você já nasceu de novo. Você já foi batizado no Espírito Santo e com o Espírito Santo. Você já é cheio do Espírito. Você já tem o fruto do Espírito. Você já tem dom na sua vida. E você pode receber as visitações do Espírito Santo. E esta manhã eu quero que você receba no nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir para o Marcelo vir aqui. O Luizinho está aí, ajuda também. Se a Patrícia quiser ajudar, também pode ajudar. Eu vou declarar o único que é digno. E eu não sei como é que você vai fazer. Mas seja você com o Espírito Santo. Meu conselho, arranca essa carga pesada que está aí e faça o que Jesus diz. Troque o seu fardo com o meu. Porque se o teu fardo está pesado hoje, Jesus traz o fardo que é leve. Se você está se sentindo aí distante de Deus, Deus está te aproximando nessa manhã. Quem crê nisso? Será que você pode dar glória a Deus?